Olá! E então, conta para mim, como é que está a sua transição de carreira em meio a essa transição planetária? Hoje eu vou liberar aqui para você um conteúdo inédito sobre como é que a psicologia transpessoal, associada aos conhecimentos de física quântica, podem te ajudar a criar a sua realidade com consciência e ainda ajudar muita gente, certo? Então, conecte-se agora com a divindade que é você e traga, a partir dos conhecimentos que você vai ver aqui, traga para a sua vida e para o planeta abundância, plenitude, prazer, cura, paz, amor, que são todos atributos que nós podemos trazer para o planeta cada vez mais, certo? Então, eu vou liberar aqui para você parte de uma aula que foi dada na pós em Psicologia Transpessoal por Luana Camerini, a professora, certo? E é uma parte muito prática, que você vai ter exercícios, práticas, saber como mover o contexto do seu pensamento para poder criar com consciência, certo? Isso é um compilado de conhecimentos tradicionais, ancestrais, associados à física quântica, tá bom? Mas antes de você assistir essa aula, dá um pause no vídeo, pratica o CCC, curte, comenta e compartilha, tá certo? Assim você vai estar espalhando é, esse empoderamento para mais pessoas também. Marca, ou seja, compartilha, né? Com pessoas que você gosta e segue a gente também aqui no canal do YouTube e nas nossas redes sociais, ok? Então vamos lá. Boa aula! Então tá, pessoal, olha só que interessante. Eu também já me questionei muito sobre isso, assim. Peraí, eu sou co-criadora, sou responsável, tá? E meu livre-arbítrio. E o que eu faço com isso, né? E onde tá Deus nisso tudo? Bom, vou transmitir para vocês como eu enxergo as coisas hoje. E vamos vendo se isso faz sentido para vocês e a gente vai junto tentando chegar num acordo, certo? Olha só, pessoal, entendendo que Deus é uma energia, fonte criadora de tudo, né? E uma analogia seria como se Deus fosse o oceano e nós fôssemos uma gotinha do oceano. Deus é criador de todo o universo e nós somos uma gotinha criadora do nosso micro-universo. Deus é o criador do macro, nós somos do micro e o micro é o nosso, certo? O mesmo poder de criação. Só que nosso, da nossa vida, e o dele com a dele, mas imagem e semelhança, certo? Uma analogia seria essa. Então, assim, nós somos poderosos e precisamos aceitar e assumir o nosso poder de criação. Começa por aí. E isso foi muito tolhido da gente, porque se a gente soubesse disso de verdade, imagina nascer sabendo disso, né? Que nós somos co-criadores, que nós somos responsáveis. Só que isso não foi a verdade, do jeito que foi trazido para a gente. A gente foi ensinado de um jeito, mais ou menos como se a gente estivesse sempre preparado para a guerra. A gente está preparado para desafios. Nós fomos ensinados, a maioria, assim, a próxima geração talvez venha de um jeitinho um pouquinho diferente. Mas nossas informações, nossas crenças, a gente foi preparado para desafios, percebam, é como se fosse assim, esteja preparado para a guerra, porque se acontecer uma coisa fácil,
Vai ser facinho. Só que faz sentido para vocês que se eu sou preparada para a guerra, é guerra que eu vou ter? Porque qual é a informação que eu estou vibrando? Entendam o universo, a fonte criadora, como um grande leitor de campo eletromagnético. O que seu campo eletromagnético está reverberando, está emanando de informação? O grande leitor de campo eletromagnético só tem uma resposta: sim. E aí, como algumas pessoas estavam comentando, Deus, a fonte, a inteligência suprema, a fonte de sabedoria, é por amor. Visualiza só Deus como amor. Então, o que acontece? Se ele é por amor e ele diz sim, vai ser Deus que vai escolher que eu fique doente? Vai ser Deus que vai escolher que eu bata o carro? Vai ser Deus que vai escolher que eu seja traída? Faz sentido? Então, assim, jamais vai ser Deus que vai escolher algo assim. Só que eu tenho livre-arbítrio. E é um livre-arbítrio que eu não sei por que é essa palavra, porque não é tão livre assim. O nosso livre-arbítrio está 100% vinculado às nossas informações, às nossas crenças, ao nosso inconsciente, ao nosso consciente. Porque a gente cria, é livre para criar de verdade. Só que se eu acordar acreditando que meu dia vai ser maravilhoso, que eu vou dominar o mundo, eu estou livre para isso. E eu mereço. Sim, somos seres abundantes. Somos seres poderosos. E a gente cria isso tudo conforme o nosso campo de informação. Então, assim, só que se eu estiver vibrando em doença, eu estou criando doença. Se eu estiver vibrando desafio, eu estou criando desafio. Então, o livre-arbítrio é livre, mas ele é limitado às nossas crenças, às nossas condições do inconsciente, às nossas condições as limitações que acontecem do nosso processo de criação de realidade. A gente vai olhar isso mais para frente quando eu falo do inconsciente e do consciente, né? Mas adiantando, 5% da nossa mente é consciente. 95% é inconsciente com o mesmo poder de criação. Só que esses 95% influenciam o seu livre-arbítrio. Percebe? Então a gente é livre, mas não é tão livre assim. E o que não é livre é a nossa limitação própria. Deus te permite tudo que tu quiseres. Mas o quanto tu acredita que tu pode? E aí entra o processo do autoconhecimento, do autodesenvolvimento, porque quanto mais a gente limpa memórias, quanto mais a gente transforma nossas informações, transmuta isso tudo, quanto mais a gente ressignifica informações, desvitimiza e responsabiliza, a gente passa a ser responsável por criar coisas boas. Eu passei uma vida inteira criando problemas de relacionamento. Até um dia, em processo terapêutico, tentando entender de todas as formas a minha vida, eu identifiquei o meu problema da minha criança interior. Um problema de falta de valor da minha criança interior. Inconsciente, eu jamais tinha lembrado disso por 32 anos da minha vida. Eu não imaginava, quer dizer, por 27 anos da minha vida, né? Uma coisa que aconteceu por 25. Aconteceu com 7, eu passei 25 anos acreditando que eu não tinha valor, que eu era traída, que eu era trocada com facilidade. Eu conto melhor isso na aula de criança. Mas, enfim, o que aconteceu fez com que eu criasse uma série de desafios. E, por exemplo, uma série de traições. Foi Deus que quis que eu fosse sempre traída? Eu tenho livre-arbítrio, só que meu livre-arbítrio é limitado às minhas informações. As informações do meu inconsciente também. E aí, o que acontece? Eu criei circunstâncias para o meu aprendizado. Eu precisei de todas aquelas circunstâncias, inclusive, para dar aula para vocês hoje. Porque se eu não tivesse vivido todo aquele caos, eu não teria buscado entender o que eu estava criando com a minha vida, eu não teria buscado essas informações e eu não seria quem eu sou hoje. E eu não estaria hoje vivendo um relacionamento saudável. Eu precisei
Foi a forma que eu criei. Tem pessoas que criam isso pelo financeiro, tem pessoas que criam isso pela saúde, tem pessoas que criam isso pelas amizades, tem pessoas que criam isso, entende? Cada um vai criar da sua forma. Luana, Oi. então, queria ler uma frase que tu falou agora no início da aula, Tá. que eu acho que fecha com o que tu está falando, né? Você está fazendo o melhor que você pode dentro das condições e da consciência que temos, né? Então, o Isso. livre-arbítrio estaria dentro de Perfeito. daquilo que você falou no início, ou seja, as condições que nós temos permitem que a gente atue da melhor maneira possível. A gente tem que acreditar que a gente está fazendo o melhor possível, porque o livre-arbítrio não é o que está faltando eu fazer. Não, é fazer o melhor de mim naquele momento já é o meu livre-arbítrio. Isso, exatamente. Quando eu entendi, quando eu falei assim, na minha apresentação, quem me conheceu há um tempo atrás não sabe mais quem eu sou hoje, é porque eu mudei de consciência. E eu ainda estou longe de ser um anjo, né? Não ascensionei, estou aqui. Estou aqui no meu processo de aprendizado, estou aqui com uma série de desafios, estou aqui buscando resolver questões em mim, sabe? Hoje eu estar aqui dando aula para vocês, ou participando com vocês, que eu me sinto mais assim, vamos aprender juntos. Isso é por quê que eu lido dessa forma? Porque quando eu era criança, eu sofri bullying na escola. E diziam para mim que eu era lesma, lerda, burra, isso, aquilo. Para que vocês acham que hoje eu estou aqui? Primeiro, para mostrar para mim que eu consegui. Para mostrar para mim que isso não é verdade. Para mostrar para mim que eu sou capaz, que eu mudei a informação que todos os meus colegas me disseram. Estão entendendo? A gente pode fazer de uma crença construtiva ou destrutiva. Eu consegui transformar essa. Então, o que acontece? É essa virada de chave. Quanto mais a gente consegue mudar informações, mais a gente tem liberdade. Porque a nossa essência, essa conectada com a fonte divina, tudo pode. É saudável, é abundante. Tá fazendo sentido? Tá fazendo sentido? Daí, o que acontece? Quando eu não tô abundante, por exemplo, eu tenho um problema de escassez, aí eu vou ver lá na minha família, eu aprendi desde criancinha, me diziam, dinheiro não cai do céu, dinheiro não dá em árvore, dinheiro é isso, dinheiro é aquilo, é difícil, minha filha, não sei. Eu crio uma informação de que é difícil. E como que eu vou ser abundante assim? Eu vou ter que me trabalhar, identificar que isso não é meu, devolver ao remetente, deixar com quem é, respeitar que, por exemplo, eu fui educada dessa forma, mas meus pais entendiam que era assim naquela maneira, talvez hoje já diferente, entende? E o que eu escolho para minha vida? Essa frase, gente, todos os dias vocês podem perguntar para vocês o que eu escolho para mim hoje. Então, assim, nós precisamos só entender que às vezes nós fazemos escolhas conscientes. Quando a gente está no momento presente, nós estamos fazendo escolhas conscientes. Ô, e quando Luana, a gente... Oi? Luana, eu posso colocar dessa maneira, sim, porque eu fiz um apanhado daquilo que você está falando. Posso colocar que o livre-arbítrio está relacionado com as condições que você tem no momento, num dado momento, né? Junto com o teu nível de autoconhecimento e junto com o teu nível de expansão de consciência ligado a essa tua conexão com a unidade. Pode? Pode, Assim? perfeito. Tá. E aí, hoje, meu livre-arbítrio é um, amanhã ele pode ser outro, porque Exato. se eu acessar, eu posso expandir, gente, mas eu posso contrair, eu posso receber uma informação de alguma coisa que baixa a minha frequência. Se baixa a minha frequência, já limitou meu livre-arbítrio. Meu nível de consciência, exatamente. Perfeito. Perfeito. Certo? Eu consegui. Tá fazendo sentido para os colegas que perguntaram antes? Fez sentido? Mas faz sentido. Uhum. Então, o segredo de tudo vai ser o quê? Mudar a informação. Tá? Mudar a informação.
Então, mudando a informação e entendendo que somos merecedores de tudo, somos abundantes, somos saudáveis, somos tudo de melhor, gente. A limitação é 100% nossa. 100% nossa. E tá tudo certo, né? E aí a gente também aprende a respeitar a limitação dos outros, porque hoje vocês estão aqui escolhendo num sábado à tarde, tá estudando sobre isso. E quantas pessoas estão fazendo outras coisas, não julgando nada de diferente, entende? Só que não estão prestando atenção nisso, não estão percebendo que tem isso. E como eu vou conversar com essas pessoas e entender a realidade que elas estão criando? Olhando para elas e entendendo que elas não são vítimas, elas são responsáveis. Só que no tempo delas, elas estão em outro processo, em outro nível de consciência, né? Com outro estado de mente aí. E tá tudo certo. Mas isso traz uma leveza para a gente conseguir entender os outros, né? Eu acho que o que você falou nisso fecha bem com o que você estava falando do que nós estamos vivendo hoje da pandemia, que às vezes você encontra pessoas realmente que a pandemia serviu com esse gatilho, né? Como a Emanuele falou, como eu mesmo, o meu caso, que trabalhava que nem uma louca, alucinada, e de repente, perdi tudo, saiu tudo, e fiz realmente essa volta total para dentro. E pessoas que estão nessa pandemia surtando, emocionalmente surtadas, cada vez mais dentro da Matrix, desesperadas, com planejamentos futuros, sendo que a pessoa não olha para o hoje, para o presente, né? Já liberando uma energia, não, porque o mês que vem as coisas vão... E você, por isso que eu falo, eu já não posso mais abrir a boca, porque onde eu ando, o pessoal acha que eu sou meia tantã, entendeu? Porque eu falo, ai, gente, eu só tenho gratidão à pandemia. Eu falo, você é louca, você tá doente, que você sabe? Que mundo que você vive? Fala, nossa, né, assim, e é uma busca realmente, que é o que você tá falando, é essa frequência, né? É de realmente elevar, eu acho que quem já tá com esse gatilho já, né? Com esse nível realmente de consciência já, dessa semiconsciência, porque o que eu vejo assim, sabe, Luana? Às vezes a gente transita nesses níveis de consciência muito fácil, né? Então Sim. Você sobe, desce, sobe, uma hora você tá super mega namastê, no outro dia você acorda horrivelmente lama, que nem diz a Dani, né? Lama, atolada só com o nariz assim de fora. Mas eu acho que isso também faz parte de uma busca, né? Também faz parte do processo. E é que nem eu falo, entrar na lama, tá tudo certo, o importante é sair, né? Exatamente. Eu acho que essa é a importância, é você se tirar, porque senão você fica nessa vitimização e você traz essa baixa, e isso vai baixando cada vez mais. E existe até estudos de que a baixa de frequência traz a baixa de imunidade. Muito, muito. E aí você acaba abrindo realmente para essas janelas de vírus e uma série de coisas que está vindo, né? Você entra em ressonância. Ressonância. Somos um radinho, vibramos determinada frequência. Igualzinho um rádio de música. Se eu sintonizar na Band, eu vou ouvir pagode. Se eu sintonizar na Itapema, eu vou ouvir jazz. O que eu quero sintonizar? O que você está sintonizando? Né? Então, é bem isso. É perceber diariamente qual é a frequência que eu tô. E aí começou a dar coisa ruim, gente, é rápido. Salto quântico é um pulinho, lembra? É um pulinho. Exato. Deixa o elétron desaparecer numa camada e aparecer em outra. Então, assim, e é matemático que isso funciona, né? Então, a questão é observar qual é a frequência que você está vibrando, é a frequência que você vai criar, é proporcional. E muito de entender os outros, respeitar os outros, né, nos movimentos deles, porque as pessoas estão em momentos diferentes de consciência e tá tudo certo, né? Só que uma coisa é, se eu estiver em paz do lado de uma pessoa que tá assim, eu posso trazer essa paz para essa pessoa. O contrário também, se eu entrar em ressonância com ela pode me deixar muito irritada, entende? Então, assim, uma coisa que eu sempre uso uma analogia é quando a gente estuda física quântica, quando a gente busca o autoconhecimento, que eu acho que ela é a chave do autoconhecimento, o fundo do poço passa a ter uma linda mola. E aí, você vai ficar assistindo a mola ali ou você vai pular na mola e sair fora? Né? Não adianta, eu vou cair no fundo do poço várias vezes, não é porque
aprendi, agora é só mudar a frequência e eu vou conseguir virar um Buda flutuante e mudar o tempo inteiro a minha frequência. Não, eu ainda vou cair várias vezes. Só que aí, qual é a minha escolha? É ficar ali ou sair fora? Eu já sei que sou eu que preciso pular na mola. Sim. A mola não vai me empurrar sozinha. Inclusive das lives que a gente viu, né? Padre Domingos fala isso sempre, né? Do Enneagrama, né? Nós vivemos quem acha que não tem mais sombra, né? Tá redondamente enganado. Mas a questão não é não ter mais sombras, e sim saber acolher e trabalhar, porque sombra você vai descobrir o resto da tua vida. Então é justamente como você falou, é esse salto quântico. O que você vai escolher para você? Você vai escolher abraçar essa sombra, ficar sentado, te vitimizando e chorando? Ou você vai aproveitar essa molinha e ter um aprendizado? Eu acho isso muito legal. Tô amando, tô achando bárbara essa física quântica. Tinha um ranço de física já que... adorei, tô adorando, Luana. Gratidão. E a gente tá só no comecinho. Então vamos lá que tem bastante coisa ainda. Deixa eu voltar aqui para a apresentação. Gente, mas qualquer coisa chame, porque são esses insights aí, ó. Insight é salto quântico, né? Com certeza, todo mundo vai terminar essa aula um pouco diferente. E não é porque a Luana está dando aula, isso é simplesmente porque vocês estão se permitindo mudar a consciência, certo? Então, é ouvir com o coração mesmo, para que a transformação possa acontecer. Deixa eu voltar para cá. Então, do slide atual. Tá aparecendo aí, né? Eu voltei aqui para o salto quântico e tal. Só uma coisa aqui que eu acho que antes eu falei trocado para vocês. Me enganei na hora de falar, mas assim, quando o elétron pula para fora, né? Ele ganha energia e aí ele expande. E aí é como se... E aí a energia é luz, né? Então, como se a gente iluminasse, tá? A gente expande, as pessoas falam mesmo, nossa, como você está iluminada, não é? Quando a gente está expandida, feliz. E o contrário, libera energia. Quando ele volta, quando ele retorna, ele libera energia e aí ele libera em forma de luz. E ele, é como se ele perdesse a luz. Entende? Eu e as analogias, né? Adoro. Então, vamos lá, gente. Por que eu pedi para vocês retornarem em gratidão? Escreverem aquele texto em gratidão. E é super legal que vocês façam esse exercício de vez em quando. Percebam, assim, o que vocês estão querendo para a vida de vocês e não está tendo, porque a limitação é de vocês, né? Então, assim... por isso que quanto mais a gente agradece, cresce. A gratidão é uma frequência muito elevada. Pode perceber que é inversamente proporcional um cérebro grato e um cérebro infeliz. Se você estiver triste, comece a agradecer simplesmente por estar vivo, se está saudável, se não está pelo que está, né? Porque às vezes a gente está reclamando porque quebrou a unha, machucou ali, está inflamadinho. Só que eu tenho o resto da mão inteira perfeita. Eu estou reclamando de uma unha, sabe? Então, assim, tem tantas coisas para agradecer e a gente às vezes foca no pequeno. E onde você foca, a energia expande. Imagina, gente, é como se a gente tivesse um holofote na mão. Onde você está apontando seu holofote? Iluminou, cresceu, tá? Então, a gratidão ajuda muito nisso, porque ela é uma das ferramentas mais simples de elevar a frequência vibracional. Se eu tô triste e eu começo a agradecer, tô aqui, baixou, deu uma bobeira, baixou a frequência. E eu começo a agradecer por simplesmente existir, por estar aqui, por estar num sábado à tarde em condições de estar num ambiente confortável, trocando informações com uma galera super legal, trocando uma energia com vocês, expandindo a minha consciência junto com vocês, e pelo alimento que eu pude comer, e pela água que eu acabei de beber, por tudo, gente. A gente tem tanta coisa para agradecer. Pronto! Não tem como eu estar na mesma frequência de 1 minuto atrás, se eu estou vibrando na gratidão. Porque eu começo a ver coisa boa, eu começo a crescer, expandir. Eu começo a dar saltinhos quânticos e eu começo a expandir a minha energia.
Isso está comprovado. Robert Emmons, ele é um cientista e ele estuda os efeitos da gratidão. Ele fez um estudo com 1.000 pessoas, de 8 a 80 anos. E ele encontrou, percebeu, né, que as pessoas que consistentemente praticam a gratidão tiveram uma série de benefícios. No físico, melhora o sistema imunológico, alivia dores, melhora a tensão arterial, melhora a disposição, melhora a qualidade do sono. Psicológico, melhora o nível de emoções positivas, melhora a concentração, melhora o prazer, a alegria, o otimismo. Pode ver, não tem alguém que fique vibrando gratidão assim, eu tô grata hoje. Não convenceu, né? Mas quando a gente começa a gratidão, já dá vontade de, gratidão. Tava vendo ali, o pessoal, às vezes alguém fala e os outros, faz assim, né? O que você sente quando olha isso? Alguém consegue olhar isso assim, ó? Não, né? Eu olho ali alguém agradecendo, eu, que legal! Eu vibro junto. Então, e o social aí, ó, mais prestatividade, generosidade, compaixão, mais perdão, mais a pessoa se torna mais extrovertida, mais socialização. Então, seja agradecido pelo que você tem e acabará tendo mais. Se você se concentrar no que você não tem, nunca terá o suficiente. Onde você foca, a energia expande, né? Então, gente, voltando lá para a física quântica, para entender melhor tudo isso, para a parte teórica, Planck, ele propõe que a energia do quantum, né, do pacotinho de energia, está associado a uma determinada onda eletromagnética e é diretamente proporcional à frequência da vibração dessa onda. Então, foi feito um estudo chamado efeito fotoelétrico, que depois o Einstein usou esse estudo do quantum, usou o quantum do Planck, né, a informação de quantização lá da energia, para estudar, explicar esse efeito fotoelétrico, que é um fenômeno que ocorre quando a gente incide luz em uma superfície de metal, e os elétrons, ao serem estimulados pela luz, eles pulam para fora da superfície de metal. Então, assim, eu emano uma frequência de luz, tipo assim, eu acendo uma luzinha vermelha, uma lâmpada vermelha, diante de uma superfície de metal. E o que eles conseguiram observar? Que os elétrons pulam. E o que eles perceberam? Que se eu pego e boto 2 lâmpadas, eu aumento a quantidade, né, de energia, pulam mais elétrons. E eles perceberam também que se eles mudassem essa luz, por exemplo, eles colocassem uma luz azul em vez de uma luz vermelha, os elétrons pulam com uma velocidade diferente. Então, o que eles perceberam? Dependendo, eu aumento a quantidade de luz, eu aumento a quantidade de energia, pulam mais elétrons. Eu mudo a luz, o tipo de luz, a cor da luz, e os elétrons pulam em velocidade diferente. Ou seja, as luzes vermelha e azul têm informações diferentes, certo? E se elas têm informações diferentes, elas têm frequências diferentes. E aí, com as frequências diferentes, os elétrons se movimentam de uma maneira diferente. Olha só como funciona o espectro visível da luz. As ondas eletromagnéticas, elas vibram em determinadas frequências, né? E de toda ali o raio de frequência de luz, de frequência de onda, tem, por exemplo, os raios gama, raios X, que acontece porque a gente tem os resultados aí, né, de exame e tudo mais, mas a gente não consegue ver os ultravioletas, os infravermelhos, as ondas de rádio, lembra? A gente não vê, mas elas estão aí, elas trazem informação, certo? E elas conseguem ser processadas para gerar algum resultado. Por exemplo, a gente ouve o som e percebe a diferença. Vocês já perceberam, assim, ó, se vocês ouvirem uma música que fala de tristeza, solidão, ele me deixou, e não sei o que, sofrência, como é que vocês se sentem? Gente, a pessoa pode até ouvir cantando, achando que está feliz, mas todas as células do corpo dela estão recebendo aquela informação e estão reverberando aquilo.
Observa a vida de quem fica ouvindo esse tipo de coisa. Eles vão contar coisas parecidas com o que eles ouvem. Agora, se eu ouço músicas que falam de amor, alegria, paz, cura, o que eu estou reverberando? A informação do que a gente ouve, de tudo que está se relacionando com a gente, influencia na gente, influencia na nossa vida. Então, assim, não adianta só a gente ficar cuidando do que a gente fala, ficar cuidando do que a gente... tentando cuidar do que a gente fala, do que a gente pensa. As coisas em volta da gente, os arquétipos, né? As músicas, informações em geral. O que a gente lê, se eu ler um livro que fala de guerra e for dormir. Agora, se eu ler um livro de amor ou de expansão de consciência e for dormir, eu vou levar 8 horas do meu sono, que eu deixo minha mente em devaneio. Eu não estou controlando nada, eu não estou no momento presente. Eu estou dormindo. Então, assim, tudo isso influencia. São as informações que estão nessas ondas. Essas ondas eletromagnéticas são ondas de pura informação. A física acaba sendo só isso, informação, a física quântica. E informação vibrando. E esse vibrando é a frequência que essa onda eletromagnética se movimenta. Essa frequência de onda... Opa! Ah, aqui, ó, olha que interessante. Olha a frequência, vocês estão vendo o espectro visível, né? Que é só essa parte fininha aqui, ó, que a gente consegue enxergar de todas, de toda a faixa de onda eletromagnética, a gente só consegue enxergar a olhos nus esse tanto aqui, que é o espectro visível de luz. E aí, ampliando ele, a gente vê que, olha só, vocês percebem que também são as cores dos nossos chakras? Né, Rafinha? A Rafa está aí no processo da jornada dos chakras. Olha só, o que acontece aqui? Quanto mais violeta, vamos supor assim, maior a frequência. A frequência é inversamente proporcional ao comprimento de onda. O comprimento de onda a gente mede aqui, ó, se vocês estão vendo meu mouse, né? Do meio do vale até o meio da crista. Isso é um comprimento de onda. Olha o movimento que eu faço aqui. Olha aqui, que comprimento de onda grande. Agora, olha o comprimento dessa onda aqui. Estão percebendo? Então, assim, quanto maior a frequência, menor o comprimento da onda. Então, gente, isso aqui é a frequência vibracional da onda. Quanto maior... pelo espectro de luz aqui, pela questão das cores, quanto mais para o vermelho, mais denso, mais material, né? Mais chakra raiz. Estão percebendo? Então, assim, tá mais material, quanto mais violeta, mais sutil. Aqui a frequência vibracional é muito diferente. Vocês já tinham percebido isso? Então... Perfeito, né? Coronário, frontal, perfeito. Laríngeo, cardíaco, esplênico e básico. Surreal. Eu falei, será que eu tô louca? Tudo bem. Não, tá louca não, é isso mesmo. E percebe que quanto mais a frequência mais elevada, a gente está mais conectado com a espiritualidade aqui, ó, com a fonte, né? A frequência da onda. E quanto mais lá para baixo, para o vermelho, cores quentes, cores fortes, ele está relacionado ao mundo material, tá? A raiz. Então, o que acontece? Eu vibro uma coisa, mas qual é a informação real, gente? Não está aqui a informação real, está aqui. Por quê? Se eu penso uma coisa e sinto outra, o que vai acontecer é o que eu sinto, tá? Dando um spoiler aí do que está vindo. Mas a ideia é a seguinte, pessoal, é entender que eu quero uma vaga de emprego. Se eu quero uma vaga de emprego, ó, gente, a palavra é muito importante. Se eu quero é porque eu não tenho. Então, se eu quero uma vaga de emprego, eu tô vibrando a falta ou eu tô vibrando pela vaga de emprego? Percebe? Tô vibrando pela falta, né? Oi? Vibrando na falta. Na falta. Se eu quero uma coisa que eu não tenho.
No momento que eu digo que quero, eu já estou sentindo que eu não tenho. Perfeito. Por isso que o exercício lá Como do se início... já tivesse acontecido, né? Exatamente, Greg Braden. Então, assim, agradeça como se o fruto do seu pedido já tivesse acontecido. Por isso que eu fiz o exercício lá antes, para vocês perceberem como vocês se sentem quando vocês querem algo que vocês não têm. E como vocês se sentem quando vocês agradecem por isso. Nesse momento que vocês começaram a agradecer pelo que vocês querem, pelo que vocês já têm, porque na onda de infinitas possibilidades, vocês começaram a definir o que vocês querem colapsar. Tá entendendo? Então, o que acontece? Com isso, quando eu boto energia no que eu quero que aconteça. Se eu quero uma vaga de emprego, mas eu não vibro nela, é tipo assim, ó, gente, uma vez eu queria um emprego. Só que eu pegava minha carteira de trabalho, determinava para ela que eu queria que ela trabalhasse, né, que ela fosse assinada e guardava lá na gaveta. Olha os gestos. Fazia isso por meses. Eu encontrei uma mestre minha, Dulce Ferraz, maravilhosa, e aí eu perguntei assim, Dulce, por que eu estou pedindo e não estou conseguindo? Eu quero um emprego, mas eu não consigo. Ela só falou assim, ó, qual o teu medo? Isso foi no elevador, gente. Foi cruel, porque ela me falou isso e saiu do elevador e eu fui pro quarto pensar. Qual o meu medo? Naquele dia, depois de muito tempo, caiu a minha ficha de que eu pedia o emprego, mas eu morria de medo de ser chamada, porque eu tinha as minhas limitações de acreditar que eu não estava pronta para atender aquela vaga. Eu achava que eu não tinha condições ainda. E aí, o que acontecia? Eu pedia e cancelava. Eu pedia e cancelava. Pelo simples fato de que eu não acreditava que estava pronta. Se eles me chamassem, o que ia acontecer? Ia dar ruim. Então, o que eu fiz? O que eu fazia? Eu pedia e cancelava, eu pedia e cancelava. Tá entendendo? A minha frequência fazia isso. É aquele, eu quero, mas e se me chamar? Eu tinha isso com relacionamento. Eu pensava, quero um relacionamento, mas e se der certo? Como é que vai ser a minha vida? Então, assim, todas essas informações do mais e do e se vão cancelando o nosso pedido. Então, eu quero uma vaga de emprego, mas eu não acredito que eu vou ser chamado, porque tem muita gente, como é que eu vou conseguir, como é que vai ser, não sei o quê. Enfim, eu não estou botando informações para aquilo que eu quero. Se eu quero uma vaga de emprego, sabe o que eu tenho que fazer? Agir como eu já trabalhando lá. Te veste como uma pessoa que trabalha lá. Fala como uma pessoa que trabalha lá. Usa artifícios para criar a tua realidade para o que tu quer de verdade que aconteça. Bota energia para o que tu quer que aconteça. Aí a coisa acontece. Então, naquele dia que eu me dei conta disso, eu percebi, eu trabalhei de ressignificar minha informação. E aí, o que eu fiz? Luana, beleza, tu pode não saber tudo, mas tu já sabe bastante coisa. Tu sabe coisas que talvez as pessoas que para onde tu vai trabalhar não saibam. E isso já tá maravilhoso. Então, tu não sabe, mas tu conhece as melhores pessoas que sabem. Gente, em 3 horas eu recebi um currículo, um chamado de um e-mail lá me chamando para uma entrevista. Eles ficaram desesperados atrás de mim. De estagiária, eu fui para gerente em menos de 24 horas. Estão entendendo como muda a informação? Uau! Desse jeito. Uau! Então, assim, mas aí eu só decidi o universo. Eu falei ainda assim, eu não quero trabalho. Eu não quero emprego, eu quero um trabalho. Porque eu quero mostrar resultado para eu mesma saber o quanto valeu a pena eu acreditar em mim. Foi a coisa mais incrível. Nossa, são muitos exemplos assim de coisas que eu já fiz. Eu falo que a minha vida é um laboratório. De todo mundo só que eu paro e presto atenção o tempo inteirinho. Então, vocês podem fazer, e esse é o meu trabalho hoje, ajudar vocês a identificarem qual é o processo de criação de realidade que está acontecendo, qual a informação do inconsciente para poder mudar essa informação. Certo? E é isso que eu acho fantástico, que vocês possam ser colaboração para outras pessoas também. Explicou, Rafa? Sim, Lu. Tem mais uma coisa com relação a isso, que o efeito Zenão é campeão de cancelar, é a ansiedade.
Ai, eu quero isso. Daí, eu quero muito, mas eu quero muito, eu quero muito. Não, Luana, eu quero de verdade, eu quero com o coração. Só que eu quero tanto que eu tô vibrando no que eu não tô tendo. A ansiedade, um excesso de futuro, falta de presença, sabe? Só que ela tá vibrando no que eu não tenho. Se eu tô ansiosa, eu tô preocupada em não ter mais ainda. Então, também tem... Oi? O professor Hélio Couto fala muito isso, né? Ele diz, a pessoa quer uma Mercedes, aí ela diz, eu quero a Mercedes, mas ela não acredita, ela vai lá na garagem para ver se a Mercedes está lá. Então, nesse momento, ela cancela aquilo que ela projetou, aquilo que ela quis, e diz que ele fala, né? Que tu faz o pedido, mas não fica focando nele todo dia. Faz o pedido e joga e a coisa vai acontecer. Porque esse é o solta. Né? Esse é o solta, isso. Por causa do efeito Zenão, tá? Porque se tu fica pedindo, é mais ou menos isso. Eu peço um lanche, mas eu não consigo deixar o garçom produzir para mim. Eu fico assim, oi, garçom, já tá pronto? Ei, tá pronto, garçom? Pode me trazer? Pode me trazer? E eu não deixo ele produzir o pedido, entendeu? Então, assim, confia. Essa é a palavra. Troca o controle, querer controlar as coisas para que elas aconteçam pela confiança, se rende. Troca o controle pela confiança. Quem confia, confia e deu. O dia que eu disse, eu vou fazer isso, eu vou conseguir, eu vou conseguir. O dia que eu disser, né? Assim, seja lá o que for, tá? Agora, tudo que tu fizer e não estiver dando certo, vai lá e pergunta, qual é o teu medo? Qual é a crença que tem ali? Qual é a informação? E muitas vezes essa informação é a seguinte, às vezes até por coisas boas. Por exemplo, para eu lançar, eu tenho um canal no YouTube, né? Ele tá parado com o tempo da gestação, mas tô cheia de ideia aí, vamos ver se ele volta ativo. O que acontece? Esse canal foi mais de 2 anos para conseguir fazer. Eu sempre boicotei todo mundo que tentou me ajudar, eu boicotei demais, porque, de novo, em processo terapêutico eu identifiquei informações de criança. E aí a minha criança lá se manifestou mostrando que ela fazia birra para eu não montar o meu canal. Eu tive que mudar a informação e mudar o resultado. Mas tem uma questão que pega. Quando eu me pergunto assim, Luana, por que você... Olha, gente, que doido. Por que você não lança o canal? Você não promove o canal? É muito doido. Mas eu tenho medo do sucesso. Alguém acredita que uma outra pessoa pode ter medo do sucesso? Acredito. É bem assim. Então, o que o sucesso me remete? Aí eu tenho que... Tem gente que quer sucesso na vida. É óbvio que eu quero sucesso. Só que o que o sucesso me remete? E aí são as questões que eu tenho que trabalhar em mim para eu poder ter sucesso e ressignificar. Eu consigo. Quando eu olhei para o canal como uma forma de compartilhar informações, de ser contribuição para as outras pessoas, de uma série de reflexões que eu poderia armazenar informações para facilitar a vida dos meus clientes e agora alunos, entende? Enfim, pronto, daí o canal fluiu. Agora, quando eu olhava para o canal com, ai meu Deus, se eu tiver muitos seguidores, se eu for parada na rua, eu não vou ter privacidade, pronto, não quero mais canal. Estão entendendo? Então, até para coisa boa, a gente às vezes boicota ela. Tu pergunta qual é o medo que tem ali. Meu medo era sucesso, gente. Não julga o que vem, sabe? Pergunta e deixa vir. A tua centelha vai falar contigo. Mas a afirmação, eu acho que a afirmação, para ela ser reconhecida, que vem desde o coração, ela tem que ser clara, concisa, objetiva, positiva e não pode ser, quando vem da mente, aí ela vem fazendo julgamentos, as repetições, a ansiedade, o medo, e aí vai fazer outra coisa, porque tu, infelizmente, estás perdida, a gente está perdida, porque se isso vem da mente, a gente vai só patinar naquilo, aquilo não vai sair. Quando a intenção vem do coração, ela vem com a certeza e a confiança como uma criança, assim, né? De que sabe que tem. E ela decreta e, bom, relaxa. Eu acho que isso que faz parte do milagre, eu acho. Perfeito. O milagre da física quântica, né? Perfeito, porque é lá no nosso coração que mora a nossa centelha divina e lá que vem toda essa sabedoria, né? De lá que vem.
Mas, enfim, o objetivo aqui, quando eu faço essa pergunta, é me conhecer e eu, sem me julgar, né, conseguir perceber, ou a gente pode fazer o outro, né, essa pergunta, sem julgamento, baixando todas as barreiras e vendo qual é a informação que está limitando, certo? Para transmutar essa informação com amorosidade. Porque essa verdade do coração é a verdade de que tudo pode. Mas entram as crenças limitantes e derrubam essas nossas verdades. Né? Então, pessoal, acho que a gente veio para cá. Aí também, perdão. Aí também eu aprendi uma vez que, por exemplo, a maioria das pessoas dizem, não quero ficar doente. E o código que é enviado é quero ficar doente, porque o inconsciente não reconhece a palavra não. Então, o decreto teria que ser sou saudável. Sim, exatamente. Se eu pedir para vocês não pensarem num elefante rosa agora, alguém conseguiu não pensar? É impossível. Tudo que a gente falar não antes, a mente não entende. Assim como o universo é positivo, ele só diz sim para sua frequência vibracional. A mente não entende o não. Falar para uma criança, não corre, não vai aí, não isso. Ela entende como uma ordem. Se falar não derrama, ela vai derramar, porque a nossa mente é positiva. Ela não entende o não. Só que ela entende a frequência. E aí, quando eu falo assim, eu não consigo emagrecer. Aí a pessoa pensa assim, se ela tá falando não, né? Não, ela deve conseguir emagrecer, porque a mente não entende o não. Só que não é assim necessariamente. Ela realmente não entende o não, só que a ideia é, tudo que eu falo com não na frente, qual é a frequência que eu tô? Se eu falo, eu não posso ficar doente, a mente exclui o não e ficou com a frase, posso ficar doente. O que a minha frequência está emanando? Se eu não posso ficar doente, eu tô com medo de ficar doente. E se eu tô com medo de ficar doente, eu vou colapsar a função de doença. Tá entendendo? Eu me questionava muito sobre essa questão do não por isso, porque... Claro, eu já vibrei na doença, sim. Né? É a frequência que vai determinar, tá? O problema do não é que a gente fala muito as coisas que a gente não quer, vibrando... a gente fala o que a gente quer com o não na frente, quer dizer, o que a gente não quer, né? O não na frente ali, a mente não entende o não, e ela entra só como afirmação a parte do que eu não quero que aconteça. Entende? Só que a minha frequência vibracional é que vai determinar. Então, olhem sempre para o que você está vibrando. Tá? Porque eu posso falar mesmo que eu falar, seja o que for, porque quando eu falo para uma criança, não vai aí, o que eu tô com medo? É que ela vá naquele lugar. Então, percebe o que você está sentindo, o que você está vibrando, que vai determinar. Fez sentido? Sim. Mas é bem legal isso. Porque se fala muito do não, mas a gente associa aí, física quântica, a gente associa a frequência. Então, pessoal, conclusão lá do princípio da incerteza é que ele diz respeito ao processo da medida em si. Esse processo expressa o fato de que sempre existe uma interação não determinável entre o observador e o que é observado. Não podemos fazer nada para evitar essa interação. E por isso, incerteza. Por isso que a física quântica é tão incerta. Porque vai depender da frequência que a pessoa está naquele momento, que vai observar a situação, né? Não tem nada para evitar a interação ou para corrigir os efeitos. O próprio ato de medir ou observar já altera o sistema observado. Não tem como observar sem interferir. E aí entra a questão lá do gato. Então, Heisenberg comprovou que entidades quânticas não podem ter a sua trajetória prevista e, sendo assim, não podemos determinar com precisão onde o elétron de um átomo estarão exatamente. Imagina que tenha uma onda, né? Acho que isso... Aqui, já vou mostrar. Tá.
Então, há elétrons, inclusive, que somem de um lugar e reaparecem em outro, como a gente falou do salto quântico, né? Não dá para ver o caminho que eles seguiram para ir de um lugar para o outro, só sabemos que é assim que eles se comportam. E que essas ondas se espalham por enormes distâncias e instantaneamente desmoronam. Esse é o ato de colapsar, a gente fala que eles desmoronam quando observamos. E onde irá colapsar a partícula? Né? Se o elétron se comporta como uma onda, que onda seria essa? É uma onda de quê? É uma onda de probabilidades. Onde vemos uma maior amplitude da onda, serão lugares onde é mais provável se encontrar um elétron e vice-versa. Eu gosto do seguinte exemplo. Pensa no período fértil da mulher. O período fértil da mulher é aqui no meio, né? Maior probabilidade de engravidar. Então, assim, longe do período fértil, a probabilidade é baixa. O elétron pode se encontrar aqui. Acontece, né? Mulheres engravidarem menstruando. Ou pós o período fértil. Acontece, mas é mínima probabilidade. A maior probabilidade é do período fértil. Percebe? Acho que é um jeito bem fácil da gente identificar o que é uma onda de probabilidades. Então, onde tiver maior amplitude de onda, né? Como a gente viu antes, são ondas maiores, mais amplas, ali a probabilidade de colapsar a função de onda é maior. E aqui a gente pensa assim, ó, tá acontecendo uma onda de Covid. Onda de Covid. Se tem uma onda de Covid acontecendo, a probabilidade de ter Covid é maior. Onda de criminalidade, a probabilidade de eu sofrer um crime é maior. Só que eu tô ressonante com isso? Eu escolho ser saudável, e vocês? Eu escolho paz, e vocês? Dizer que em nenhum momento dessa pandemia eu pensei, poxa vida, será que vai acontecer alguma coisa comigo, ainda mais gestante? Assim, diminuir meus atendimentos, estou praticamente só atendendo online, faço coisas para que a minha frequência fique mais clara, porque imagina, se eu atendo uma pessoa e recebo informação que o parente dela está com Covid, aquilo já vai mexer comigo. Então, eu posso usar artifícios, eu posso usar prevenções, né? Mas não é por isso que eu vou chegar e vou dizer assim, nossa, eu sou filha de Deus e nada acontece comigo. Se eu conseguir estar nesse nível de neutralidade, ótimo. Mas é muito fácil que aconteça qualquer coisa que me deixe triste por qualquer coisa na vida. Às vezes nem é comigo, às vezes é com alguma coisa que aconteceu que mexa com o meu emocional, eu baixo a frequência, eu acesso a frequência ressonante e fico doente também. Então, orai e vigiai. Tá, colapso de onda. Então, a nossa realidade é como uma onda de infinitas possibilidades, onde todas elas existem simultaneamente. Quando nós focamos nossa atenção na realidade, apenas uma delas se torna real. Onde você foca, a energia expande. No que você está focando agora? Olha para aquele exercício que a gente escreveu antes. O que de verdade você está focando quando você não tem aquilo que você quer? Percebe que é você que está criando essa sua realidade? Não está gostando do que está criando? Muda o foco. Não tem como ser diferente. E aí, gente, tudo é um interessante ponto de vista. Depois eu convido vocês a olharem lá no canal Seja Sabedoria por Luana Camerini, é o nome do canal. Vão ter alguns vídeos que eu explico, até ensino uma ferramenta para usar sobre isso. Os interessantes pontos de vista. Tem alguém errado aqui? Um olha de um lado e vê 4 palitinhos. E o outro vê 3. Interessante ponto de vista. Né? De acordo com a minha informação, com o meu posicionamento, eu enxergo as coisas. E o outro, de acordo com o posicionamento dele, com as informações dele, e aí entram memórias do inconsciente, memórias transgeracionais, memórias desde a tua vida uterina, memórias de tudo que tu ouviu, crenças como você foi educado, sociedade que você viveu, um monte de coisa vai influenciar
para que tu crie aquela realidade. Mais uma, pontos de vista. O que é verdade? É só a forma de visualizar. Se eu olho de um lado, eu vejo redondo. Se eu olho de outro, eu vejo um quadrado. Mas isso é um cilindro, né? Então, de acordo com, mais uma vez, o meu ponto de vista e as informações que eu tenho, eu vou ver a realidade de uma forma. Qual é a mágica do observador que transforma as ondas de probabilidade em realidade, gente? É a consciência. Por isso que essa disciplina está sendo super legal de juntar os dois, porque se a gente estuda os dois separados também, ainda fica meio desconexo, sabe? Se a gente olha só para os experimentos quânticos, a gente ainda fica um pouco perdido. Agora, quando a gente olha para isso e entende que a consciência que a gente precisa entender a consciência, estar conscientes da consciência, é que a mágica acontece. A mágica do observador. Então, nem sempre estamos conscientes de que nossa forma de perceber o mundo determina os acontecimentos percebidos. É o nosso estado emocional, é a maneira pela qual transformamos ondas de probabilidade em estados físicos de matéria. Tá? Então, a frequência, de novo, qual frequência você está vibrando, isso você pode perguntar todo dia para você. Isso tem a ver com a realidade que você está criando. A nossa vida é reflexo dos pensamentos, do que nós pensamos e sentimos. Os nossos pensamentos são produzidos a partir das nossas crenças, como eu falei agora, das nossas informações. Eles modelam, as nossas crenças modelam o nosso ponto de vista. É como se isso formasse o óculos que a gente vai ver a vida. E quando a gente muda a informação, transmuta a informação, ressignifica, dá um outro sentido para ela, é como se a gente limpasse as lentes do óculos e enxergasse um mundo diferente. E aí, quando a gente ressignifica uma informação, às vezes a pessoa chega assim, ó, eu faço lá um processo terapêutico, a pessoa veio com um problema e eu só falo uma frase e cai a ficha que, pode ser diferente. A pessoa vai embora e fala assim, Luana, como meu marido mudou? Luana, como mudou tudo no meu trabalho? Impressionante como as coisas mudaram. E eu falo, gente, nada mudou fora, tudo mudou dentro. Mudou a sua forma de ver a vida. Quando você passou a ser responsável e começou um processo de você conseguir ver que, né, olhar o mundo diferente, não é o mundo que está diferente, é você que está diferente. Percebe? Então, daquilo que acreditamos como verdade, tá? As crenças são armazenadas na nossa mente inconsciente, que é 95% total da nossa mente. E apenas 5% é consciente. Então, isso é super, super, super importante. O desafio é que a mente consciente não sabe o que tem no inconsciente. E nessa tem muitas crenças. E algumas vezes a gente nem identifica. Então, por isso, muitas vezes nós nos deparamos com uma realidade diferente da que nós desejamos. Porque as crenças limitantes do inconsciente estão influenciando na nossa criação de realidade e fazendo com que a gente vibre uma frequência diferente do que a gente deseja. Né? Então, de novo, é isso que a gente tem que prestar atenção. Mente e coração tem que estar congruente, tá? E isso vai determinar a realidade que você está criando. Se você quer um emprego e não está conseguindo, você não está vibrando o merecimento desse emprego. E como a gente conversou antes, você está escolhendo isso de uma maneira inconsciente. Aí trabalha, olha para isso, percebe? Tenho crença de merecimento aqui para liberar? Tenho de não merecimento, né? Tenho crença com relação à prosperidade, eu tenho crença com relação ao que está me limitando de conquistar isso que eu de verdade quero. E é isso que tem que ser liberado. Liberou, gente, é matemático. Vão te ligar daqui a pouco. É desse jeito. A nossa mente é mais ou menos como se fosse esse iceberg que essa pontinha, né? Todas as circunstâncias, comportamentos, tendências, temperamento, personalidade tem a ver com essa pontinha que é a parte do consciente. Quer dizer, essa pontinha tem a ver com consciente, com a ordem explícita, né? E a ordem implícita é o que está lá dentro, que ninguém sabe e que só vem à tona às vezes aí, ó,
nas vivências da transpessoal, nas terapias, a gente às vezes consegue olhar para isso, identificar, faz uma constelação, muda um programa herdado, perdoa, releva, distribui o que é de quem, fica com a tua essência de verdade. Não tem crença, não tem medo, não tem limitação. A tua essência é conectada à fonte divina. Então, é tudo livre para a tua essência. A tua essência pode tudo. Só que lá no teu inconsciente tem todas uma série de questões que influenciam na tua essência. Então, por isso que quanto mais a gente libera coisas que nos limitam, mais a gente consegue expandir, mais a gente consegue se conectar com a essência, mais a gente consegue se tornar nós mesmos. E a gente tem um outro fator aqui super relevante, né? Que é o inconsciente coletivo. Então, a gente tem que ter muita consciência para permitir o mínimo possível que a parte negativa do inconsciente coletivo nos influencie, porque ele vai influenciar de qualquer forma, né? É tipo o arquétipo, ele tá ali, ele me influencia pelo inconsciente coletivo, independente de qualquer coisa. Se eu der um outro significado para ele, pode ser diferente, mas eu tenho uma força para isso. Eu tenho que fazer uma força para isso, né? Porque o arquétipo vai ter a luz e a sombra, né? Acho que vocês já tiveram aula de arquétipo, né? E a gente precisa entender que essa informação vai influenciar na gente, querendo ou não querendo. Então, ele tá lá junto, lá embaixo, no fundo do mar, junto, que a gente não consegue olhar para isso, a não ser nos processos de autoconhecimento. Então, por isso, mais uma vez, é super importante, né? E a nossa energia pessoal é extremamente poderosa, nos rodeia o tempo todo, porém a maioria das pessoas não sabe como gerenciar para o seu benefício. E, na verdade, a maioria das pessoas nem sabe que a energia pessoal pode ser medida, né? E nem chegam a perceber a grande influência que a nossa energia pessoal tem em nosso entorno e o quanto ela reflete na qualidade das nossas vidas. Muita gente não tem consciência disso. Vive simplesmente, não tem consciência, não sabe. E ok, não julguemos, eles não sabem. Só que a gente que está aqui, está estudando sobre isso, está podendo olhar para isso, a gente pode perceber e nos cuidar. E quando a gente cuida da gente, como está tudo conectado, a gente está cuidando do todo. Então, a mente inconsciente é um segmento da consciência que armazena memórias emocionais e controla o nosso sistema nervoso involuntário e está em comunicação com o universo todo o tempo. Está conectada com a mente global, ou seja, ao inconsciente coletivo da humanidade. Então, gente, assim, ó, da mesma forma que o inconsciente coletivo nos prejudica, se nós assim permitirmos, né, entrar nessa onda, o contrário também acontece. Eu posso ser uma luz e iluminar ao meu redor. Expandir a consciência, a gente eleva quanticamente a frequência de uma região, sabe? Existem estudos que dizem que esses monges meditando, eles expandem e dão um salto quântico de consciência para uma população, sabe? Então, pensem que quando vocês estiverem bem com vocês, não é só por vocês. Vocês estão fazendo diferença para o planeta. Tá certo? Luana. Oi. Ai, desculpa. Tem um estado dos Estados Unidos, que um dos estados, eu não lembro qual, que ele baixou o índice de criminalidade numa estatística em função de eles fazerem essa experiência com monges, né? Com as pessoas se concentrando no mesmo horário e tal, com essa energia de luz. E fizeram essa experiência para provar alguma tese dentro da física quântica e baixaram o índice de criminalidade, assim, consideravelmente. Não tem explicação lógica se não fosse mental, né? Se não fosse pensamento. E a gente vai entender um pouquinho mais quando a gente falar de entrelaçamento quântico, quanto está tudo conectado. Certo? É muito válido isso, gente. Então, a gente pensa que se manter em equilíbrio não é bem só para você, faz diferença para a humanidade.
né? E o contrário também, né? A gente eleva a frequência, mas a gente baixa a frequência também. Alegria é contagioso. A gente tá encerrando o nosso tempo aqui. E eu queria só finalizar, deixa eu ver aqui, com esse ciclo de observação. Então, olha só, gente. Primeiro a gente observa o que recebe e tem em sua vida, de positivo ou negativo, que a gente fez ali antes. Observa, para e observa. O que está acontecendo, o que eu quero, o que está bom, o que está ruim, observa. Aí, ao observar, você está emitindo uma vibração. Pode ser positiva ou negativa, de acordo com o que tu observa. Se eu ficar olhando para o problema, eu estou vibrando no problema. Se eu ficar olhando para as coisas boas, né, ou gratidão antecipada, eu estou criando uma realidade do que eu quero e eu estou vibrando positivo. E daí a lei da atração, que eu gosto muito do termo da lei da criação, porque, na verdade, a lei da atração, sim, porque nós somos magnéticos, mas eu atraio nem sempre o que eu quero, né? Então, a lei da atração responde à vibração que você emite. Imagina que nós somos ímãs. E eu posso atrair dinheiro ou eu posso atrair pobreza. Eu posso atrair... Tudo depende da minha frequência. Resultado vai ser sempre você vai ter mais daquilo que você gerou da sua vibração. Quer isso seja positivo ou negativo. Então, de novo, presta atenção, porque esse ciclo é constante. Vocês podem observar o tempo inteiro. Tá, daí o resultado, gostou? Observa. O que tu sentiu? É isso que você vai atrair, vai gerar um resultado. E esse ciclo é constante. Certo? Como é que vocês estão? Basicamente, então, isso que nos devolve a responsabilidade pela nossa própria vida, né? 100%. Somos responsáveis de cuidar da nossa frequência. Isto é, com alimentação, exercícios, pensamentos, oração, meditação e milhares de fatores que nos elevem, façam a minha frequência vibrar mais alto. E procurar me localizar mais no coração para que os decretos venham de lá e não de uma mente ansiosa e com medo. Por isso que a meditação ajuda muito. Claro. Porque daí a gente silencia, relaxa, olha para dentro, né? Todas as respostas estão dentro. Eu só coloquei nos comentários, tipo assim, eu particularmente estou no nível creche, né? Assim, então, se tu puder dar uma indicação de livro, mas o básico do iniciante, para começar, né? Aí vai para a primeira, segunda, até a gente, assim, alguma coisa mais suave, né? Para ir galgando assim no conhecimento. Tá. Porque às vezes vai pegar um livro e está muito complexo, torna maçante, a gente meio que fica assim. De repente tens uma coisa mais leve que comece e a gente vai seguindo o caminho. Eu coloco... Eu acho que foi lá na bibliografia deles, uma referência, né, Eliana? Sugestão de livros. Está na apostila. Sim. Da apostila deve ter uma sugestão de livros que eu passei já alguns, tá? E esse ano, assim, o livro que eu descobri mais simples e interessante que eu achei, porque tem vários muito bons, tá, gente? Livros do Amit, livros do Deepak Chopra, procurem os vídeos do Greg Braden, são fundamentais, esses aí são fantásticos. E esse aqui, ó, o Quantum Primordial, da Eliane Xavier, que é uma mestre lá do Rio de Janeiro. Ele é aquele que mostra de salto quântico, ele é bem fino, mas ele faz uma relação do encontro da ciência, espiritualidade e autoconhecimento. E aí eu acho que faz bastante sentido. 3 que estão aqui comigo hoje me acompanhando é esse, a Consciência Quântica, do Amit. E... Opa, derrubei tudo. E Você é a Sua Cura, do Deepak Chopra. Mas tem muitos livros legais. A gente pode ir trocando aí. Tá? Meu Instagram... @luana.camerini. Tá ali. Tá bom? Qualquer coisa, Eliana passa meu contato, pode me chamar, meu WhatsApp fica disponível.
E lá no Instagram tem meu WhatsApp também, lá em cima. Gratidão. Beijo, pessoal. Gratidão, Lu. Tchau. Obrigada. Até Até amanhã. amanhã. Tchau, pessoal. Até amanhã. Obrigada, pessoal. Tchau, Obrigada, até amanhã, Lu. pessoal. Até amanhã, gente. meninas. Até amanhã.